Meninuras, de hoje eu recebo um dos maiores contistas da atualidade, José Rezende Júnior. Ele é jornalista e escritor, autor de 6 livros, dono de um prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira. E adoro dizer, a realidade eu deixo para o jornal, as minhas histórias são de ficção. Com a imaginação aguçada, Rezende agora resolveu se aventurar em um novo estilo. Lançou seu primeiro romance, A Cidade Inexistente. Também é concorrente de um outro grande prêmio da literatura brasileira, Oceanos. José Rezende Júnior, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Em primeiro lugar, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Fico feliz. Bom, eu quero começar com a obra mais recente, né? Eu falei aqui no início que você resolveu se aventurar em um novo estilo literário, romance, o primeiro. A Cidade Inexistente, uma cidade que foi completamente inundada para a construção de uma usina hidrelétrica. Qual é o ponto de partida desse livro? Conta pra gente um pouco dessa história. Bom, Rafaela, nós temos várias cidades do Brasil que foram inundadas para a construção de hidrelétricas. Inclusive, sempre que eu vou fazer uma viagem, vou falar sobre o livro, né? Sempre alguém na plateia, você se inspirou na cidade tal, aqui a 500 quilômetros, você sabe, porque há várias cidades passaram por esse processo, né? Inclusive, aqui em Brasília, o Lago Paranoá inundou um bairro antigo, né? Enfim, mas o ponto de partida, o que me inspirou mesmo, foi o que aconteceu perto da minha cidade. Eu sou de Aimorés, Minas Gerais, uma cidade pequena, 25 mil habitantes, e lá perto de Aimorés tinha uma cidade chamada Itueta, que há coisa de 15 anos atrás, ela foi inundada para a construção de uma usina hidrelétrica. E aí o governo construiu a nova Itueta, inundou a velha Itueta e construiu a nova Itueta. Então esse foi o ponto de partida, né? Só que é só ponto de partida mesmo, assim, não tem nada, nenhum compromisso com aquela realidade ou com qualquer realidade, né? Assim como toda a minha obra, né, ela é ficção, é pura ficção, então não tem pesquisa, não tem nada, foi só o ponto de partida mesmo, essa cidade que é inundada, o governo retira as pessoas não querem sair, mas elas são retiradas, são obrigadas a sair, e um velho e o seu cachorro resolvem enfrentar as autoridades e ficar esperando as águas chegarem. E aí, como é que é o desenrolar dessa história desse velho? Ele fica, a cidade é inundada, o que acontece com ele? Não posso dar spoiler não, Rafael. Mas assim, eu posso adiantar isso, né? Que é uma decisão que ele toma, vou ficar, e quando ele decide ficar, o cachorro também decide ficar. Então todo mundo é retirado, eles ficam. E o livro tem um outro foco narrativo, que as pessoas que elas são retiradas são levadas para uma outra cidade, que é a Cidade Nova, que o governo constrói. E o governo tenta construir uma cidade exatamente igual à Cidade Velha. Então, por exemplo, as casas, a tinta descascada, as teias de aranha, tudo igual. A Cidade Velha tem um relógio que está há muitos anos estragado, está parado ao meio-dia, então o governo faz um relógio, na Cidade Nova, um relógio também estragado, parado ao meio-dia. Os mesmos pés de manga, só que aos poucos as pessoas vão percebendo que não é a mesma cidade, que é impossível você reproduzir uma cidade igual. Então, por exemplo, tem os pés de manga, mas ficam faltando aqueles coraçõezinhos que são talhados a canivete no tronco da árvore, dizendo eu te amo e tal, né? Então eles vão percebendo essas diferenças. Eles percebem, por exemplo, que os beijos na Cidade Nova, eles têm um gosto diferente do que tinham na Cidade Velha. Mesmo os amantes que se beijam na Cidade Velha, eles notam essa diferença, né? E antes de tudo, é um livro assim é uma história sobre a perda, porque todos os governos quando fazem essas obras, eles procuram indenizar as perdas materiais. Nem sempre indenizam direitinho, mas de certa forma tentam indenizar. Mas tem perdas que não são contabilizadas, tem perdas que são materiais, que é a perda da memória, a perda das histórias, a perda das raízes, a perda da ancestralidade. Então o livro fala um pouco disso. E é por isso que o velho não quer sair, é por isso que ele quer ficar, porque as raízes dele estão todas ali. O que te fez mudar de estilo literário? Foi o primeiro romance, né? A primeira obra de fôlego, digamos assim. Pois eu sou, antes de tudo, um contista, né? É a minha praia mesmo, meu estilo é o conto, é onde eu trafego com mais desenvoltura,
quando eu decidi que eu ia ser perdão, que eu ia ser escritor, eu não sabia ainda que escritor eu seria. Quando eu comecei a escrever, eu vi que eu estava produzindo contos, então que eu era um contista. Então é o meu ambiente onde eu me sinto mais à vontade. Mas quando eu comecei a escrever essa história, eu escrevi um conto e eu achei que tinha muita coisa desamarrada, tinha muitas pontas que eu poderia puxar. Então aquele conto que eu escrevi, ele acabou sendo o prólogo do livro, que narra exatamente isso. Quando as pessoas são retiradas, o velho decide que vai ficar, aí o governo vem com a polícia militar e cercam a casa para retirar o velho à força, mas aí, enfim, o velho consegue ficar, né? Eu vi que tinha vários personagens ali que renderiam outras histórias, então eu comecei a puxar esses fios e o romance foi nascendo, mas não é um romance convencional, na medida em que cada capítulo é quase um conto à parte, ele se fecha em si mesmo, ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Agora, todas as partes juntas é que formam um romance. Bom, você é finalista do Prêmio Oceanos, que é um dos mais importantes, né, da literatura, justamente com A Cidade Inexistente. Já tinha alguma pretensão? Imaginava que o seu primeiro romance ele iria ganhar essa proporção? Na verdade, assim, o romance é semifinalista ainda. Uhum. Eram 1.800 livros inscritos de 12 países de língua portuguesa, e ele ficou entre os 54. Bom, falando em premiação, você é vencedor do Prêmio Jabuti, na categoria Contos e Crônicas. Nós estamos falando de 2010. Qual é a diferença do José Rezende Júnior, autor em 2010 e 2020? Você se considera mais maduro, agora mudando um pouco de área? O que mudou na tua escola literária, na tua narrativa? E fala um pouquinho da premiação em 2010 também. Olha, na verdade, eu estreiei na literatura já maduro, eu tinha mais de 40 anos quando eu comecei. Então, eu já tinha uma certa maturidade, já tinha vivido muito e também já tinha muita experiência narrativa, porque eu venho de muitos anos como repórter de jornais, mas um repórter assim fazendo reportagem. Quer dizer, o repórter sempre faz reportagem, mas reportagem é um gênero cada vez mais esvaziado, né? Vem de uma tradição em que os jornais apostavam, que investiam em reportagens, os repórteres viajavam para contar histórias do país e até de outros países e tal. Então, assim, eu já vinha com essa maturidade narrativa do jornalismo, porque não era o jornalismo do dia a dia, aquele do lead, do sublead, né? Já era contar histórias. Então, eu já contava histórias, eu já tinha essa experiência, já tinha esse encontro com pessoas, pessoas, situações, lugares, né? Isso tudo foi me dando ali uma retaguarda, né? Foi criando toda essa enfim, né? Essa maturidade que quando eu comecei a escrever, então eu vejo meu primeiro livro, gosto muito dele. Quando eu releio, eu gosto do que eu escrevi. O que o velho de 2010 do teu livro tem em comum com esse velho da Cidade Inexistente? Olha, são velhos diferentes. Acho que a única coisa em comum entre eles é que são velhos, né? Eu gosto muito de escrever sobre velhos, né? Sobre a velhice mesmo. É um dos temas que está muito presente na minha obra, a velhice, né? Mas o velho do conto que dá título ao livro, ele é engraçado, assim, porque o velho do Cidade Inexistente, foi bom você ter perguntado, agora eu estou pensando nisso, não tinha pensado. Mas o velho do Cidade Inexistente é um velho que tem um velho completamente consciente das suas atitudes e ele toma, então, essa decisão, uma decisão muito forte, muito Ele é corajosa. corajoso, né? Ele é muito corajoso, ele toma a decisão de ficar. Não vou ficar, minhas raízes estão aqui, ainda que cheguem as águas, não interessa, eu vou ficar aqui, aqui é o meu. Já o velho, Perguntei para o velho se ele queria morrer e outras histórias de amor, ele é um velho que ele não tem nenhuma capacidade cognitiva, não tem nenhum poder de decisão, ele está deitado em cima de uma cama, ele não fala, ele não se manifesta, ele está ali simplesmente envelhecendo, né? Já com alguma doença degenerativa, talvez Alzheimer, isso não é colocado,
E o grande personagem, na verdade, quer dizer, o outro grande personagem desse conto é o neto dele, quer dizer, eu não falo que é o neto, mas possivelmente é o neto dele, que é um bandido, que é matador, e o velho, esse neto está o tempo todo com um revólver apontado para a cabeça do velho para tomar a difícil decisão. Será que eu mato o velho para livrar o velho dessa prisão que ele tá colocado, né? Prisão da velhice, da doença? E ele fica então se questionando: o que é o fazer o bem? É o matar o velho ou deixar o velho viver? Na verdade, eu sou bom ou sou mal? Então, ao questionar se é fazer o bem, se é fazer o mal, matar o velho, ele começa a se questionar se ele é bom ou se ele é mal. Ele quer ser mal, ele vem de um meio, ele vive num meio que é importante para ele ser mal, que é a questão de sobrevivência, ser mal. Mas ele tem dúvidas, ele em alguns momentos acha que ele é bom e que isso é uma fraqueza. Então, ele está o tempo todo aí nesses dois extremos. É uma peculiaridade da sua obra, você propõe essas reflexões, mesmo que sem querer, quando você observa ali, você já está entre o bem e o mal. Olha, é engraçado assim, né? Que eu tenho mais tempo de reportagem do que de literatura. E quando repórter, eu tive a oportunidade de entrevistar muitos escritores, muitos mesmo, né? Escritores que eu admirava, outros que eu não conhecia a obra, passei a conhecer e tal. Eu achava muito engraçado quando os escritores falavam comigo assim: ah, mas eu comecei a escrever, aí o livro começou a tomar outro rumo, diferente do que eu queria, eu fiquei muito triste. Um escritor, basicamente, me contou isso. Eu fiquei muito triste quando o meu personagem morreu. Mas como assim? O personagem morreu porque você matou. Se Uhum. não quisesse matá-lo, ele estaria vivo até hoje. Não, mas a história caminhou de uma maneira que ele acabou morrendo, assim, sabe? Eu não pude fazer nada para evitar a morte dele. Então, assim, eu achava muito engraçado quando o escritor dizia que ele não tinha total controle sobre a sua narrativa. Eu, agora que estou do lado de cá do balcão, eu percebo um pouco isso, sabe? Assim, de que tem hora mesmo que a história vai tomando conta, ela segue um rumo, né? Segue um rumo que você não tinha pensado inicialmente. José Rezende Júnior, eu vou pedir para você uma pequena pausa, a gente vai para o intervalo e já volta a conversar, tá bom? Você continue com a gente, não saia daí, o Iluminuras volta já já. O programa está de volta e hoje o meu convidado é o jornalista e escritor José Rezende Júnior, um dos maiores contistas da atualidade. E recentemente ele resolveu se aventurar em um novo estilo literário, romance. José Rezende, vamos voltar a conversar aqui sobre literatura, jornalismo, romance, contos, né? Bom, suas histórias elas podem se enquadrar no realismo fantástico? Eu acho que a cidade inexistente, eu acho que está muito próximo do realismo fantástico. O restante da minha obra, não necessariamente, assim, se bem que a realidade nunca foi um freio para mim, aquela realidade cartesiana, tudo, não é um limitador para minha obra, né? Eu acho que em determinado momento, se for preciso, aparece um fantasma, aparece uma assombração, de repente, né? Então, eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso. Mas na cidade inexistente, isso acontece de uma maneira mais incisiva, né? Então, um dos personagens principais é a noiva fantasma, por exemplo. E a noiva fantasma, e é uma história tristíssima a dessa noiva, né? Ela foi abandonada no altar, ela morre, ela se torna um fantasma, e ela é um fantasma, ela é uma assombração muito solitária. Imagina, assim, depois, quando a cidade toda vai embora, quem que ela vai assombrar, né? Olha a tristeza, a solidão dessa fantasma, né? Só resta para ela o velho e o cachorro, né? Mas ela tinha o costume de assombrar os casamentos, e agora não tem mais casamento e tal. Você cresceu numa área rural e Não, daí você não, não, a cidade é não. pequenininha?
Eu cresci, eu sou basicamente urbano sim, mas urbano de uma cidade pequena, né? Não fui um menino da roça, não fui um menino criado na roça, fui um menino criado na cidade, com tudo que a cidade oferecia, podia oferecer para um menino daquela época. Mas voltando à questão do realismo fantástico, faz parte da realidade daquela cidade. É uma cidade pequena e que ela convive com esses elementos fantásticos, né? Então, ao contar a história dessa cidade, era natural que eu colocasse esses personagens, essas situações fantásticas. De novo, não foi premeditado, aconteceu. E como é que nasceu o Rezende contista? Porque você começou, o jornalismo veio primeiro, claro, você trabalhou em vários veículos, né, de comunicação, dos principais veículos do país, e aí durante ali a carreira jornalística começou a escrever, mas como o conto ele entrou na sua vida, por que o conto? Desde muito jovem, muito menino, talvez, sei lá, 9 anos, e a professora mandava a gente fazer redações e tinha temas, por exemplo, o meu fim de semana ou o meu domingo, o que eu fiz no domingo. Então todo mundo contava o que tinha feito no domingo. E meus colegas contavam assim, eu fui ao cinema, fui tomar sorvete, fui na fazenda do vovô, coisas assim, né? Coisas muito, enfim, muito concretas, muito reais. E eu contava história assim, fui sequestrado por um disco voador. No meu domingo eu passei a bordo de um disco voador, fui sequestrado e tal, depois me trouxeram de volta, né? Então, assim, desde muito jovem eu já tinha essa coisa, essa pegada da ficção, sabe? Eu acho que assim, a realidade não me bastava. Então eu queria, a ficção era muito importante. Então eu fui um menino que li muito, comecei lendo história em quadrinho, depois fui lendo clássicos adaptados para a infância, depois fui entrando numa literatura mais adulta, mais madura. Então, assim, era uma coisa que estava adormecida. Eu queria ser escritor, mas como é que faz para ser escritor? Hoje muita gente me pergunta, mas como é que eu viro escritor? Quando eu vou fazer palestra para jovens, como é que eu viro escritor? Eu não sei como é que se vira escritor. Primeiro, você tem que querer muito ser escritor. Eu queria, né? Só que eu não via como viabilizar isso. Então, a certa altura da minha vida, eu peguei um atalho que foi o jornalismo. Mas é um atalho, não é um atalho qualquer, é um atalho luxuoso, porque o jornalismo tem uma importância brutal assim, na minha vida. Eu acho que é uma profissão de uma nobreza ímpar, né? E chegou um ponto na minha vida que eu não estava suportando mais. Eu queria escrever, eu queria ser escritor, eu queria escrever ficção. E o jornalismo estava, de certa forma, me impedindo, porque tem gente que consegue conciliar as duas coisas, eu morro de inveja. Eu acho lindo, mas eu não conseguia. Era o dia todo escrevendo histórias reais, contando histórias reais, histórias difíceis, histórias tristes, histórias complicadas. Quando eu chegava em casa, eu não tinha cabeça, não tinha espaço mental para escrever ficção, para fazer ficção. Então, chegou um momento que eu tive que decidir. Então, eu decidi, eu tinha juntado uma graninha, porque eu sou mineiro, também não vou sair dar um salto assim no escuro, se eu não tiver uma rede de segurança, então eu tinha um dinheirinho guardado. E eu, então, deixei o jornalismo diário e fui começar a escrever A Mulher Gorila e Outros Demônios, que foi meu primeiro livro. Acho que acabou te impulsionando também, né? Sim, porque com o jornalismo, e com o jornalismo que eu fazia, da reportagem e tal, eu tive contatos com pessoas, com situações, com lugares que eu normalmente não teria. Os meus irmãos, por exemplo, os irmãos, meus tios, tal, são todos bancários, né? E eu saí torto da família e fui ser escritor e tal, né? E eles são muito felizes, todos foram muito felizes sendo bancários. Mas se eu fosse bancário também, eu não teria entrado em contato, não que bancários não possam ser grandes escritores, mas eu, José Rezende Júnior, se eu fosse bancário, talvez eu não tivesse conseguido, não teria acumulado toda essa experiência, desse conhecimento de pessoas, de situações, de histórias, de vivências, de lugares, sabe? E que me ajudaram muito a compor minha obra, né? Isso tudo foram fazendo parte da minha história, foram entrando dentro de mim e quando eu estou escrevendo, elas vêm.
Você falou agora há pouco que sempre leu muito, né? E você falou que começou a ler quadrinhos, depois foi para os clássicos e tal. No teu livro que você ganhou o Prêmio Jabuti, eu perguntei para o velho se ele queria morrer. É uma obra original, mas parece que tem ali um quê de Dostoiévski, Guimarães Rosa, Rubem Fonseca. Eu acho que esses grandes nomes da literatura, né, de certa forma, serviram de inspiração. A gente realmente tem um toque de cada um desses que eu citei, outros? Tudo que eu vivi, tudo que eu li, tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, isso tudo, né, fazem parte da minha construção. Eu sou o somatório disso tudo, né? Das fotonovelas que eu lia das minhas irmãs, eu roubava as fotonovelas da minha irmã, das minhas irmãs, eu gostava muito, né? Gostava muito de história em quadrinho, li muitos clássicos adaptados, a Editora Abril tinha na época, tinha um selo chamado Abril Cultural, e tinha uma clássicos, mais ou menos assim, clássicos infantos juvenis, alguma coisa assim. Então, é tudo adaptado, por exemplo, Don Quixote, adaptado para crianças e adolescentes e tal, né? Então, eu li muito dessa obra. E já com a maturidade, sim, eu acho que o meu grande gênio literário é o Guimarães Rosa. Eu me apresento, eu me sinto um devoto de Guimarães Rosa. E gosto muito de Dostoiévski também. Dostoiévski eu admiro principalmente Dostoiévski, a forma como os personagens dele se colocam diante do mundo, como eles dialogam, como eles se expressam. A linguagem dos personagens de Dostoiévski deixa transparecer tudo que está dentro deles, todo aquele turbilhão emocional. São personagens muito atormentados, sempre. Os meus personagens também são muito atormentados, né? Então, não foi nada premeditado, mas eu acredito que haja, sim. Rubem Fonseca, ninguém nunca me falou isso, você é a primeira. Já me Mas falaram, tem sim, também. já me falaram, sim, de Guimarães Rosa, de Dostoiévski e tal. E eu não nego essa paternidade, não. Eu me orgulho de ter como mestre literário, né, essas figuras e tal. Mas assim, não há uma tentativa de ser como eles, tentativa de copiar, porque seria absolutamente ridículo, são absolutamente incopiáveis, né? Acho Não, que inclusive a sua obra é original, mas a gente enxerga algumas referências, né, sobre o trabalho desses grandes nomes. O que é natural também de um autor. Né? Eu acho assim, eu acho que nós somos todos tributários, nós somos todos devedores dos que vieram antes de nós. E se tudo der certo, os que vierem depois serão também devedores do que a gente fizer aqui. Eu acho que é assim que funciona. Eu não posso finalizar o programa sem te perguntar do seu livro, Fábula Urbana, que veio a partir justamente de uma experiência da sua vida. Queria que você contasse por que você decidiu escrever essa história. Bom, um dia eu estava no Conjunto Nacional, que para quem não está em Brasília, é um shopping mais antigo e mais popular aqui de Brasília, fica perto da rodoviária. E de repente chegou para mim um menino, claramente um menino pobre, né, da maneira como ele estava vestido e tal, vi que era uma criança pobre. Chegou para mim e falou assim: "Ô tio, me dá um livro, me paga um livro". E foi surpreendente para mim, né? Porque já me pediram tudo, né? Ao longo da vida, me pediram dinheiro, roupa, caderno, comida, sei lá, muitas coisas, né? Cobertor, mas livro nunca me pediram. E aquilo, eu tomei um susto, mas fiquei feliz com aquilo. Poxa, que legal, claro, vamos lá. Entrei com o menino e falei para ele, fomos lá onde tinha as obras infantis juvenis, e eu falei com ele, escolhe. E foi muito triste quando eu percebi que o menino não sabia escolher. Ele não tinha experiência de escolher. Acho que tudo, na vida dele nada foi escolhido, tudo foi herdado, imposto, dado, o que já não prestava, o que não servia mais para algumas pessoas, que foi dado para ele, não sabia escolher. Ajudei ele a escolher, já me perguntaram qual é o livro, não consigo lembrar qual foi o livro, mas eu comprei o livro para ele, fomos embora, os dois muito felizes, ele feliz com o livro e eu feliz com a boa ação. Poxa, que legal, aí estou ajudando a formar um novo leitor, quem sabe e tal, não sei o quê. Eu não era escritor ainda. E muitos anos depois, eu tinha um site
E nesse site eu me propus a cada semana publicar um conto. É uma loucura, porque não é assim que funciona. Mas, enfim, eu me propus a isso. E escrevi isso e comecei a contar essa história. Eu lembrei disso, já tinha acontecido 10 anos antes. Mas me veio, é aquilo que eu falo, você senta para escrever e de repente as ideias vêm, eu me lembrei dessa história. Eu comecei a contar essa história, mas a experiência real foi só um ponto de partida. Tudo, o real é sempre um ponto de partida para mim. Porque na narrativa, na história real foi tudo bem, não teve atrito, não teve embate, não teve conflito nenhum na história real. Mas, ao escrever escrever o conto, eu percebi que precisava de ter ali um conflito. Então, o homem que é abordado pela criança, ele se sente ofendido pelaquela abordagem. O homem de terno, e ele se sente muito ofendido porque ele está no shopping center e ele espera não ser incomodado no shopping center, porque ele já paga os impostos dele, paga os dívidos. Enfim, ele não quer o contato com a realidade. Então, a princípio, ele fica surpreso, depois ele fica indignado, depois ele fica com medo de ser assaltado. Enfim, então há todo ali um embate entre aquele menino não desiste, o menino quer porque quer o livro, e ele vai aos poucos dobrando o homem. Até que o homem compra o livro, mas isso não é o final da história. Final da história, a gente vai saber quando comprar o seu livro, não só esse, como Cidade Inexistente, como todos os outros. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada mais uma vez. Por favor, você quer fazer alguma colocação? Não, eu queria só voltar naquela coisa que você falou, né, que as crianças não gostam de ser subestimadas. Então, eu escrevi o conto e quando o livro chegou nas mãos da Renata Nakano, que é uma mega editora de livros infantis juvenis, e ela falou assim, eu quero publicar esse conto, mas vai ser um livro infantil juvenil. Eu falei, não, mas eu não escrevi para ser infantil juvenil. Ela falou, não, mas vai ser infantil juvenil. Eu falei assim, bom, então eu tenho que reescrever, eu tenho que mudar algumas palavras. Ela falou assim, não mude nada. Não mude nada. As crianças não gostam de ser subestimadas. O que elas não souberem, elas vão procurar no dicionário, vão procurar no Google e tal. Enfim, é isso. Eu muito feliz de participar, acho que foi um papo ótimo. Acho que toda conversa sobre literatura, eu sempre aprendo um pouco mais sobre a minha obra, aprendo um pouco mais sobre mim mesmo. Então, muito feliz de estar aqui, espero que os telespectadores gostem, tenham gostado também. Não só vão gostar, como assim como eu, gostaram muito e aprenderam muito também. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, eu aprendi demais. Muito obrigada, Rezende, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. Para rever esta ou outras edições do programa Iluminuras, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial.